você, desculpa te cortar, mas você comentando, né, essa parte de que o processo de regulação ele está muito envolvido com uma análise comportamental, né? Sim. Aí já aproveitando e fazendo um gancho, o Sindicante Digital hoje, nós não somos uma empresa de sindicância e nem de regulação, né? Assim como você comentou no início, nós somos uma empresa que viabiliza a tecnologia para facilitar exatamente essa etapa do processo, né? E você uniformizar esses processos, você entregar para os profissionais que eles consigam realizar as suas etapas de entrevistas, pesquisas, coleta de dados de uma forma muito mais simples, rápida e fácil, mas a gente precisa estudar o mercado também, né? Precisa entender o processo, como ele funciona, o modus operandi do ponto de vista de etapas de regulação, e isso faz muito sentido, né? Quando você tem o que você está trazendo, né? Hoje a gente trabalha muito com dado dentro da nossa solução, e o dado ele também gera um tipo de comportamento. Agora, isso de forma isolada não te leva a fim nenhum, né? O que te leva a fim é exatamente você entender qual é o comportamento O daquela comportamento pessoa pessoal confrontando com os dados, com com a os dados. análise, né? Exatamente. Então, essa linha comportamental cruzando entre dado e personalidade ali da pessoa, qual é o histórico da pessoa, naturalmente é o que te leva, né, a ter um fechamento de um relatório muito mais preciso para que na ponta final da sua jornada, né, a seguradora, e você pode falar muito melhor do que eu, a seguradora ela possa tomar uma decisão entre dar uma negativa ou fazer, né, a indenização para o segurado, tendo certeza de que aquele processo ele foi justo, né, foi conduzido de uma forma transparente entre ambas as partes, né? O Exato. pessoal a gente escuta muito isso, né? O pessoal acredita que o papel do regulador ou o papel do investigador de sinistro é entrar para dar a negativa do sinistro. E quando na Exatamente. verdade não é essa a função, né? A função é ele ter um posicionamento extremamente neutro, enxergar ali todo o contexto, avaliar o que é regimentado pela lei, o que é regimentado pela pólice, quais são os direitos e obrigações tanto do segurado quanto da seguradora e naturalmente, né, fazer todo o trabalho para chegar a uma conclusão justa, clara, honesta e transparente para todas as partes. Muito bom, hein, Luiz? Você falou dessa questão de ser transparente, de ser neutro. Isso aí me fez lembrar um dos meus estudos sobre regulação de sinistros, uma pesquisa que eu fiz, e eu acabei descobrindo que, por exemplo, no início da regulação de sinistros, quando começou esse processo mesmo ser feito, né, para análise e verificar se tem cobertura, se não tem, se paga ou se não paga, esse processo, lá no começo dele, na Inglaterra, era feito por sacerdotes. Que bacana. Ô, Luiz, parece que caiu a sua... Não, tô te ouvindo bem Está aqui. me ouvindo bem? Ouvindo. Então, eram feitos por sacerdotes, por padres, porque se tinha noção que era uma pessoa, né, santa, entre aspas, né, e que garantiria, assim, uma neutralidade realmente grande, né, para a análise da situação. E hoje o mercado vai mudando, vai se adaptando, né? Então, as seguradoras agora têm os próprios peritos delas, os próprios historiadores, né? Eles também têm esse objetivo de manter a neutralidade, mas aí acaba se tornando um pouquinho mais difícil porque ele está ali do lado da seguradora, a gente não pode ser hipócrita, né? Tem que falar isso. E também tem as empresas, que, por exemplo, a que eu tinha no Brasil e outras que tem aí, que são muito famosas, que elas atuam de forma terceirizada. Então, aí ajuda também já a manter mais essa neutralidade, porque não tem uma ligação direta, né, com a seguradora e nem direto com o segurado. Então, o objetivo da regulação é justamente isso. Ô Luiz, mas agora aqui, ó, eu quero te fazer uma pergunta. O que te motivou? Que análise vocês fizeram, você observou no mercado e te fez pensar nessa startup e pensar em trazer esse produto aí que faz essa análise digital aí de todos os dados, parametriza o processo para entregar para a seguradora ali, ela tomar a sua decisão final. O que vocês viram no mercado para isso? Bacana. Essa pergunta é interessante. Antes de responder ela,
Queria agradecer pela aula, porque trouxe um pouquinho de história para a gente, né? Que eram Oh, sacerdotes que faziam a regulação lá na sua origem. É uma coisa que eu não sabia e já ficou gravado aqui. Bom, qual foi o impulso, né, para surgir o Sindicante Digital? Como eu comentei com você, né, e trouxe aqui para o pessoal que está assistindo a gente, eu comecei no atendimento, né? E toda a minha trajetória, ela sempre foi na parte de planejamento estratégico e análise de dados, né? Experiência do cliente dentro das seguradoras. E ainda também na Zurich, né? A jornada olhava para os canais de atendimento. Quando você olha para canal, você não está apenas olhando ali, pô, se o cliente está entrando em contato pelo WhatsApp, pelo telefone, por e-mail, né? Enfim, qual é o tipo de contato. Mas você olha para a experiência como um todo. E nessa jornada toda, a gente sempre percebeu, tem um indicador que chama-se contact rate, né, que é a taxa de contato na central de atendimento. E a gente pôde perceber e avaliar que esse número, quando você entra na etapa do processo do sinistro, né? Primeiro, o segurado, quando ele tem um evento, ele faz o aviso de sinistro, onde ele coloca todas as informações em relação ao que aconteceu, ele entrega toda a documentação, e depois dessa primeira etapa, que é uma etapa, vamos considerar um pouco mais simples, né, onde ele só se comunica ali, ó, poxa, eu tive um evento e agora eu preciso do suporte, que é a hora da verdade, né, no seguro. Quando ele passa para a etapa de status ou especialistas ou posição de sinistro, cada seguradora tem uma forma de dar nomenclatura para essa área que dá esse atendimento. Quando o bom ator, e aí o bom ator é aquele cara que segue a lei bonitinho, né? É aquele cara que vai para a balada e volta de Uber, ou então ele chama o motorista da vez, ele não volta embriagado e causa um acidente, né? O cara que tem a sua pólice em dia, quando ele faz um endosso, né, ele passa as informações corretas em relação ao seu endereço, né, em relação a se, um exemplo bem simples aqui, entrando no detalhe, se o portão dele é automático, se é um portão manual, enfim. O bom ator, ele acabava entrando numa esteira, né, do processo, e ele ligava muito mais na central de atendimento. Então, tinha bom ator, né, aquele cara que não tem o comportamento do fraudador, que ele chegava a ligar em 30 dias 45 vezes. Né? Por quê? Vamos supor que a gente está falando de uma situação aqui do automóvel, né? O bem segurado dele é o automóvel. E aí ele precisa do carro para poder trabalhar. Né? A gente sabe que o carro reserva, às vezes, ele não tem um período tão extenso como esse, vai de seguradora para seguradora, né? O tempo do carro reserva, e ele precisa do carro dele para poder viajar, para levar a família ao médico nas suas consultas diárias, né? Para trabalhar também no dia a dia, e essa é a ansiedade dele de querer entender o que acontece com o processo. Bom, aí coloquei um pouco desses detalhes para contextualizar a minha resposta. Né? Partindo desse suposto, junto com um grupo de amigos, né, a gente começou a olhar um pouco mais nesse detalhe, ainda dentro das seguradoras, entender como que funciona o processo, né, entendendo ele de ponta a ponta, quando é que um processo ele está na etapa de regulação, que é só avaliação de documento, o que é coberto, o que não é coberto, se a documentação ela está ok, né? Enfim, se o pagamento do seguro ele está sendo feito em dia, porque isso implica também na negativa ou não. Sim. E até a etapa em que você entra num processo um pouco mais de análise detalhada, né? Num processo mais investigativo, que é onde você comentou, para até entender uma análise comportamental. Então, entendendo todo esse processo, a gente pode ver que o processo hoje, ele ainda, né, algumas empresas e alguns profissionais trabalham da forma tradicional e que ela é eletrônica. O que é a forma tradicional e eletrônica? Eu transaciono dados e informações por e-mail, eu transaciono dados e informação por arquivos ou por um WhatsApp, interagindo com um WhatsApp Business, por exemplo, da seguradora, ou até mesmo um portal da seguradora,
mas o processo ele ainda passa dentro da sua jornada por várias etapas, né? Etapas em que existe uma interação entre o analista, o gestor da seguradora, com os profissionais que estão fazendo o trabalho em campo. E quando a gente avaliou essa jornada como um todo, nós começamos a perceber que ali havia uma oportunidade tanto de unificação, de redução dessas etapas, para facilitar a vida das duas pontas, tanto da seguradora que demanda e que também tem uma análise extremamente detalhada em relação à informação e ela precisa de dados para entrar no seu processo de tomada de decisão, e até mesmo no momento em que ela interage com um profissional que está fazendo o trabalho em campo, seja ela uma investigação presencial, né? Ou até mesmo um trabalho de investigação remoto, por exemplo. Né? Sei que você, inclusive, quem não assistiu o seu vídeo sobre a regulação remota, recomendo já assistir, é um vídeo que super vale a pena.